Hoje eu vou te ensinar a fazer esse top biquíni redondo, muito versátil aí para você estar usando no seu dia a dia, com um jeans, com uma saia, com uma vestimenta aí por cima, fica muito bonito. E eu vou estar ensinando a fazer também o passo a passo dos tamanhos P, M e G. Então, os materiais utilizados para essa videoaula de hoje: agulha de 3 milímetros, tesoura, a linha da Duna da Círculo, o tex dela é 590, 100% algodão, e vou estar utilizando um par de bojo redondo, onde eu ensino a fazer a aplicação do bojo na videoaula que está aí no card acima. Então vamos ao passo a passo. Então aqui nós vamos começar fazendo o anel mágico. Coloco aqui a linha na mão aqui, vou transpassar ela aqui por cima, deixo esse fio aqui, venho com a agulha por baixo e puxo o fio aqui onde sai do novelo. Segura aqui a laçada, coloco aqui, segurando firme aqui no dedo, laçadinha, e puxo o fio fazendo a primeira correntinha. Agora eu vou fazer, dou a laçada, venho aqui, introduzo no anel mágico, puxo o fio, fico com 3 laçadas. Essas 3 laçadas que eu fiquei, eu venho, puxo as 3 laçadas, o fio aqui por dentro das 3 laçadas de uma vez só, ficando aqui com meio ponto, meio ponto. Esse meio ponto é que a gente vai fazer por toda a carreira aqui no anel mágico. Vai ser um total de 14 meios pontos. Então aqui eu já fiz um, não vou contar com a correntinha vai ficar aqui do lado, e fiz o primeiro meio ponto alto. Dou a laçada aqui, introduzo a agulha, puxo o fio, fico com 3 laçadas, venho e tiro todas as laçadas de uma vez só. Vou diminuir um pouco aqui o anel para facilitar. Dou a laçada novamente, venho aqui, introduzo a agulha dentro do anel mágico, fico com as 3 laçadas e puxo, tirando todas as 3. Então aqui eu já fiquei com um total de 3 meio pontos. Vou fazer aqui 14 meio pontos e volto aqui para finalizar. Então aqui eu fiz meus 14 meio pontos, fechei bem aqui o anel mágico, bem fechadinho, buraquinho. E agora eu venho aqui tá a correntinha, onde foi feita, eu venho aqui nas alcinhas, nessas 2 alcinhas aqui, ó, insiro a agulha e fecho com um ponto baixíssimo. Subo uma correntinha, dou a laçada na agulha, no mesmo ponto onde eu fechei aqui, eu venho e faço meio ponto. Agora dou a laçada novamente na agulha, no mesmo ponto de base, faço mais meio ponto. Então agora a gente vai fazer o aumento. Para cada carreira aqui de base, para cada ponto de base, a gente vai fazer 2 meio pontos, ficando aqui com um total de 28 pontos. Na primeira carreira foi 14, então na segunda a gente, com os aumentos, a gente vai ficar com 28. Então agora aqui eu totalizei os 27 pontos, e no finalzinho aqui que eu falei com vocês, aqui no último pontinho aqui, na argolinha aqui de baixo, a gente vai fazer o 28, meio ponto, para juntar aqui com essa primeira correntinha que a gente fez, totalizando os 28 pontos, meio pontos. Agora eu pulo aqui a correntinha, venho aqui onde tem a argolinha aqui, insiro a agulha e faço um ponto baixíssimo. Aí a segunda carreira, como fica. Então aqui na primeira, fizemos a primeira, a segunda, a terceira carreira. Aqui uma correntinha, dou a laçada, venho aqui no meu primeiro ponto de base e faço meio ponto. Então aqui nessa terceira carreira, a gente vai fazer meio ponto para cada meio ponto. Ou seja, essa aqui não tem aumento, então vai ficar com os 28 pontos, meio pontos que a gente fez da carreira de baixo. Então vou seguir aqui fazendo por toda a carreira e já volto para finalizar. Então aqui eu fiz os 28 meio pontos da terceira carreira, né? Primeira, segunda e a terceira. E agora eu vou ignorar aqui a correntinha, venho aqui nas alcinhas, insiro a agulha, puxo o fio fazendo um ponto, fechando com um ponto baixíssimo. Agora eu vou subir uma correntinha, vou dar a laçada, venho aqui no mesmo ponto que a gente fechou e faço meio ponto. Então agora aqui ficou como a gente tivesse feito 2 aqui. Mas, na verdade, na hora que a gente chegar aqui no final, que a gente vai concluir aqui
os 2 pontos aqui que tinha que ser de início de aumento, tá? No finalzinho. Então, a gente faz dessa forma. Então, aqui, é como se eu tivesse aqui o aumento com 2 meio pontos. E agora eu vou seguir fazendo aqui, ó. No próximo ponto de base, meio ponto. No segundo, meio ponto. No terceiro, meio ponto. E no quarto, eu dou a laçada e faço aqui 2 meio pontos de aumento. Então, vai ser sempre assim. Fiz de início aqui 2 meio pontos de aumento, onde a gente vai finalizar aqui no final aqui os 2 pontos de aumento. Então, aqui, vamos supor que a gente fez o aumento, né? Os 2 aumentos e trabalhei em cada ponto de base meio ponto, sozinho. Cada meio ponto sozinho. E no quarto ponto de base, eu fiz o aumento de 2. E assim a gente vai fazer por toda a carreira. Aí fiz aqui no quarto 2 meio pontos, né, juntos de aumento. Então agora eu vou fazer um sozinho, 2 e 3. No quarto ponto de base, eu faço o aumento 2 meio pontos. E assim vai ficando o aumento. A gente vai fazer por toda a carreira e volta aqui para finalizar. Então aqui fiz toda a carreira de meio pontos. E no finalzinho aqui, no pezinho aqui, eu vou completar, para poder completar aquele que ficou faltando aqui para fazer os 2 pontos, meio pontos que era para fazer aqui de início. Eu venho aqui no pezinho e faço mais um aqui, meio ponto, onde fica os 35 pontos. Vou ignorar a correntinha aqui, venho aqui onde que tem a laçadinha, as 2 laçadinhas, insiro a agulha, puxo o fio e faço um ponto baixíssimo, ficando assim. Fica bem fechadinho. Então, que agora eu vou subir uma correntinha, dou a laçada, venho aqui no mesmo ponto onde a gente fechou e faço meio ponto. Considerando que aqui tem 2 meio pontos juntos, mas na verdade a gente vai encerrar os 2 meio pontos aqui no finalzinho, tá? Então vamos supor que aqui tem os 2 meio pontos juntos de aumento e agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4 meio pontos sozinhos e no quinto ponto de base eu faço um aumento com 2 meio pontos no mesmo ponto de base. No próximo vou fazer um sozinho, 2, 3, 4 e no quinto eu faço um aumento, 2 meio pontos. Então, nessa carreira, vai ficar com um total de 42 meio pontos, tá? A gente sempre vai fazer 2 meio pontos de aumento e vai fazer 4 separados. No quinto, a gente faz 2 meio pontos. E assim a gente vai fazer por toda a carreira, totalizando no final de 42. E volto para finalizar. Então, aqui eu fiz, completei toda a minha carreira, a quinta carreira. E no último aqui, eu vou finalizar com você. Cheguei aqui no último, eu vou fazer o último meio ponto aqui, onde que tem a salsinha aqui no final. Aonde que eu vou fazer aqui, contando com o parzinho aqui que a gente fez do início, tá? Do primeiro que a gente fez. Então, insiro a minha agulha aqui e faço meio ponto. Agora eu venho aqui na argolinha, pegando aqui as 2 alcinhas, insiro a agulha, puxo e faço um ponto baixíssimo. Agora na sexta carreira a gente vai subir uma correntinha, dou a laçada, venho aqui no mesmo ponto de base que a gente fez e tiro as 3 laçadas, formando aqui meio ponto. Então sempre que a gente iniciar aqui, a gente vai fazer esse meio ponto aqui juntinho com o primeiro ponto, que a gente vai considerar que aqui a gente já tem um aumento. Só que no final da carreira aqui, na hora que a gente finalizar, é que a gente vai fazer o par desse primeiro, tá? Então, vamos supor que aqui eu já tenho um aumento. E aqui, então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos separados que eu vou fazer, meio ponto separados. E no sexto ponto de base, eu faço o meu aumento. Bom, então vamos lá. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. No sexto ponto, eu faço o meu aumento. 2 meio pontos no mesmo ponto de base.
novamente. 1, 2, 3, 4, 5 meio pontos separados. No sexto ponto de base eu faço 2 meio pontos no mesmo ponto, fazendo o aumento. Então aqui a gente vai seguir assim, por toda a carreira dessa forma, e volto aqui para finalizar com você. Então aqui já completei toda a minha sexta carreira. No finalzinho aqui, dou a laçada na agulha, vem aqui aonde que tem essa alcinha do ponto, que é onde eu vou completar o parzinho aqui do que a gente fez de início. Então aqui eu faço mais meio ponto, para completar aqui o parzinho que a gente fez de início. Insiro a minha agulha aqui nas duas alcinhas, puxo o fio e faço um ponto baixíssimo. Agora, na sétima carreira, eu vou subir uma correntinha, vou dar a laçada na agulha, venho aqui no mesmo ponto de base, que a gente fez o ponto, e tiro as 3 alcinhas, formando o meu meio ponto. Então, aqui a gente considera que a gente fez 2. Ao encerrar a carreira, a gente faz o último pazinho aqui do aumento. Então, considerando que aqui é 2 aumentos, aqui já fez um aumento, então agora eu vou contar nesta carreira 7 pontos. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quer dizer, vai ser 6 meio pontos separados. E na sétima eu faço o aumento. Então, finalizando aqui a sétima carreira, a gente ficou num total aqui de 56 meio pontos, tá bom? Então, aqui a gente vai dar laçada na agulha e fazer aqui nosso último pontinho aqui, onde tem a alcinha. Vou fazer um meio ponto, completando aqui o par do primeiro que a gente fez. Então, agora eu insiro a agulha aqui nas minhas alcinhas aqui do ponto, puxo, faço um ponto baixíssimo. Vai ficando os pontos assim bem fechadinho. Então, vai ficando. Então, agora aqui a gente vai para a oitava carreira. A gente vai fazer uma correntinha, dou a laçada na agulha, no mesmo ponto de base aqui, eu faço mais meio ponto. Supondo aqui que a gente tá com um aumento aqui já, mas na verdade, quando a gente finalizar, que a gente vai fazer o último ponto aqui para completar o par, tá bom? Então, vamos lá. Então, agora aqui eu vou seguir fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No oitavo ponto de base, eu faço 2 meio pontos, fazendo o aumento. Então, aqui eu vou seguir sequência aqui por toda a carreira e volto aqui pra gente finalizar. E aqui também vai totalizar 63 meio pontos. Então, aqui eu finalizei a minha oitava carreira. A gente tá aqui, fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A oitava carreira, eu totalizando aqui com 63 meio pontos, tá? O total. Então, a gente vai fazer a última aqui na alcinha aqui de baixo, um meio ponto, completando aqui o par do primeiro que a gente fez no início. Venho inserir a minha agulha aqui nas alcinhas, pegando as 2 alcinhas e faço um ponto baixíssimo. Então, como já ficou aqui redondinho, já fica já emborcadinho, né? E fica bem fechadinho os pontos. Então, essa é a oitava. Agora, a gente vai fazer a nona carreira. A nona carreira que a gente vai fazer, gente, vai ser sem aumentos. Então, ela também vai totalizar 63 meio pontos, tá bom? Então, a gente vai subir aqui uma correntinha. Então, assim que eu fiz a correntinha, dou a laçada, venho aqui no próximo ponto de base e faço meio ponto. No próximo ponto de base, faço meio ponto. No próximo ponto de base, faço meio ponto. Assim eu vou seguir por toda a carreira. A gente vai seguir com meio ponto para cada ponto de base da carreira, até completar aqui no final os 63 pontos. Já volto. Então, aqui finalizando a nossa nona carreira, dou a laçada na agulha e faço aqui no último ponto normal, meio ponto. Não vou fazer aqui nessa última argolinha aqui, porque não tem aumento. Então, a gente faz normal, vem aqui, insiro a agulha no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo.
ficando assim bem fechadinho. Agora aqui a gente vai fazer o acabamento. Então aqui a gente fez 9 carreiras, que é o tamanho M, que é o pro tamanho M, número 42. Foi feito 9 carreiras. Se você quiser fazer tamanho P, você vai diminuir uma carreira, vai fazer com 8 carreiras. Se for o tamanho G, você vai aumentar uma carreira a mais, vai fazer com 10 carreiras, tá bom? Eu vou deixar tudo na descrição, os tamanhos. Então aqui pra gente fazer o acabamento, a gente vai subir uma correntinha, dou a laçada na agulha, vem aqui no mesmo ponto de base, e vou fazer aqui 1, 2 e 3 meio pontos, no mesmo ponto de base, ficando assim. Agora eu vou contar aqui, 1, 2, no terceiro eu venho inserir a agulha e faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e vou fazer aqui no mesmo ponto de base, 1, 2 e 3. 3 meio pontos. Assim vai ficando o acabamento. Aí, novamente, eu vou contar 1, 2, vou pular aqui 2 pontos de base. No terceiro, insiro a minha agulha e faço um ponto baixíssimo. Subo uma correntinha, dou a laçada na agulha, venho aqui e vou fazer mais 1, 2, 3 pontos, meio pontos. Vai ficando dessa forma. Pular novamente 1, 2 pontos de base. No terceiro, insiro a minha agulha e faço um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha, dou a laçada na agulha, venho no mesmo ponto de base e vou fazer 1, 2, 3 meio pontos. E assim a gente vai fazer por toda a carreira, tá? Como eu fiquei aqui múltiplo de 3 e eu fiquei com 63 pontos na última carreira, então é só dividir 63 por 3, então vai dar 21 gominhos desse aqui, ó. Então você faz o seu aí, calcula se vai dar certinho, conforme você fizer para menos ou para mais, é só você fazer assim. A última carreira, o total de pontos que você tiver, você divide por 3 ou por 4 para poder dar a contagem certinha. Eu vou fazer o meu aqui e já volto com você. Então aqui eu já completei toda a carreira do acabamento. E como eu já tinha falado, ficou um total aqui de 21 bloquinhos, tá? Aí você vai fazer de acordo com o seu aí. De acordo com a última carreira que você fez, o total de pontos, você vai dividir por 3, que aqui é múltiplos de 3. Então, você vai dividir por 3 ou por 4, para dar certinho o total aqui de gominhos que você vai fazer. Então, aqui eu fiquei aqui, pulo 1, 2, aqui no segundo ponto aqui eu venho, insiro a agulha, aqui embaixo na alcinha, puxo o fio fazendo ponto baixíssimo. Assim a gente finaliza aqui o nosso acabamento. Então aqui, pra gente não precisar de cortar a linha, a gente já vai subir. Aqui eu vou fazer, finalizei com um ponto baixíssimo e agora eu vou fazer 1, 2, vou fazer aqui um total de 100 correntinhas, que já é pra a nossa alça, tá bom? Então aqui eu já fiz as minhas 100 correntinhas. E agora eu vou pular uma correntinha, venho aqui na segunda, insiro a minha agulha aqui pegando uma alcinha somente, puxo o fio e vou fazer aqui um ponto baixo, tá? Novamente, pego uma alcinha só aqui no próximo ponto, puxo o fio, ficando com as duas laçadas, tiro as duas laçadas formando meu ponto baixo. Novamente, insiro a minha agulha, puxo o fio, tiro as duas laçadas formando meu ponto baixo. Então a gente vai descer e fazer toda ela aqui, as 100 correntinhas aqui em pontos baixos, até chegar aqui no final, pra gente finalizar. Então aqui eu já fiz toda a minha alcinha em meio pontos, como ficou. E vou finalizar aqui com ponto baixíssimo. Volto aqui no mesmo ponto aqui onde que eu comecei. Insiro a minha agulha aqui. Um pontinho aqui de baixo, onde que eu comecei, insiro a agulha, puxo o fio e faço um ponto baixíssimo. Agora aqui eu faço aqui uma correntinha, um nozinho, já puxo o fio e aqui eu já posso cortar. Deixo um tanto aqui para poder fazer o arremate, corto o fio, aí como ficou. Então eu já tenho a minha parte aqui pronta. Vocês vão ter que fazer 2 lados, né? Então já tem essa parte minha pronta do biquíni. E agora a gente vai fazer essa parte aqui, a parte de trás do biquíni, da lateral, das costas.
Então, aqui a gente vai fazer a emenda. Aqui tem a emenda. E do lado, agora aqui que a gente vai fazer a parte da lateral das costas. Então, vamos lá. Eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 bloquinhos que a gente fez do acabamento. A partir desse pra cá, a gente vai estar fazendo as argolinhas. Então, a partir desse pra cá, a gente vai estar fazendo as argolinhas. Então, eu vou virar aqui meu trabalho. Eu vou começar a fazer aqui por trás, tá? Pra poder, que eu já tenho a lateral aqui. A gente vai contar 1, 2, 3, 4 bloquinhos. No espacinho aqui eu insiro a minha agulha. Entre um bloquinho e outro. Puxo o fio. Faço um nozinho aqui. Agora eu vou subir 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho aqui no meu... Vou passar esse fio aqui pra trás. Ele fica aqui do lado avesso, né? Que depois a gente vai trabalhar com ele aqui pra gente fazer o remate. Agora eu venho aqui entre um bloquinho e outro, insiro a minha agulha no espacinho. Puxo o fio e faço um ponto baixo. Vou subir 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho aqui no próximo espacinho aqui entre um bloquinho e outro, insiro a minha agulha, puxo o fio e faço um ponto baixo. Vou subir 1, 2, 3, 4 correntinhas. Insiro a minha agulha aqui no espacinho entre um bloquinho e outro, puxo o fio, fica as duas laçadas e tiro, formando meu ponto baixo. Então aqui eu já trabalhei as 3 argolinhas que eu vou precisar. Os 3 bloquinhos. Estão ficando dessa forma aqui. Então agora a gente vai subir 1, 2, 3. 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto e mais 2 para a gente virar e colocar aqui. A gente vira o trabalho novamente e eu vou trabalhar aqui sobre as argolinhas. Então, viro o trabalho, venho aqui na primeira argolinha, insiro a minha agulha e faço aqui um ponto baixo, ficando dessa forma. Agora eu vou subir 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho aqui na argolinha do meio, insiro a agulha, puxo fazendo um ponto baixo. E vou subir 1, 2 correntinhas. Vou subir 2 correntinhas nessa última argolinha, vou dar laçada na agulha, venho aqui na argolinha e faço um ponto alto, ficando dessa forma aqui. Então assim vai ficando as argolinhas. Aí você vai sempre verificar se tá as 3 argolinhas. Vou fazer mais uma aqui pra você ver. 1, 2, 3. 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto e mais 2 correntinhas pra gente virar. Viro o trabalho, venho aqui na primeira argolinha e faço um ponto baixo. Vou subir 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho aqui na argolinha do meio, insiro a minha agulha, puxo o fio, tiro as 2 laçadas, formando um ponto baixo. Vou subir 1, 2 correntinhas e na última aqui eu dou a laçada e faço um ponto alto, formando aqui minha última argolinha. Assim vai ficando. Novamente, nós vamos fazer mais uma carreira aqui. 1, 2, 3 correntinhas, mais 2 para virar. Viro o trabalho, venho aqui na mesma argolinha, insiro a agulha e faço um ponto baixo. Vou subir 1, 2, 3, 4 correntinhas, venho aqui na argolinha do meio, insiro a agulha e faço um ponto baixo. Vou subir novamente 1, 2, 3, não, desculpa, 2 correntinhas. Eu faço 2 correntinhas, né, que é a última, dou a laçada e faço o ponto alto. Então, dessa forma a gente vai seguir fazendo, ficando dessa forma aqui. Sempre você vai reparar se você tá com as 3 argolinhas certinho. E aí a gente vai trabalhar aqui em 20 carreiras. Quando eu completar as minhas 20 carreiras aqui, eu volto com você. Então, terminei aqui a minha lateral, fiz aqui as minhas 20 carreiras. Agora eu vou fazer um acabamento aqui, em toda a parte aqui da lateral das costas, em pontos baixos. Então, você vai pegar seu trabalho aí, vai vir aqui por baixo, aonde que a gente iniciou as correntinhas, né, a argolinha, insiro a agulha, venho aqui com o fio, puxo o fio e faço aqui meu nozinho.
Eu já posso pegar esse fio aqui atrás e já vamos arrematando, escondendo ele aqui nas argolinhas. Então aqui eu introduzo a agulha dentro da primeira argolinha que foi feita. E vou fazer aqui 3 pontos baixos, aqui já escondendo o fio aqui, arrematando esse fio aqui por trás. 3 pontos baixos. Na próxima argolinha, vou fazer 2 pontos baixos. Na próxima argolinha, vou fazer 1, 2 e 3 pontos baixos. Na próxima argolinha, 2 pontos baixos. E assim você vai intercalando, fazendo dessa forma aqui. Peguei aqui no final, onde que tem as 3 argolinhas aqui no final, eu vou fazer dessa forma. Eu venho aqui na argolinha, vou fazer 3 pontos baixos. E mais 3 pontos baixos. Vai ser no total de 6 pontos baixos aqui na viradinha. Na próxima argola do meio, eu venho e faço 2 pontos baixos, 3 pontos baixos. Faço 3 pontos baixos. Na última argolinha aqui, que é a quina aqui para virar, a gente vai fazer mais 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ficando dessa forma. E aqui eu vou continuar dando sequência. 2 pontos baixos, intercalando. 2 pontos baixos. Na próxima, 3 pontos baixos. E eu sigo intercalando até o final da carreira aqui. Já volto. Então, fiz toda a carreira até no final em pontos baixos. Chega aqui no finalzinho, vem aqui no meu espacinho aqui, onde que eu comecei, insiro a agulha e faço meu ponto baixíssimo. Aí puxo, faço outro nózinho, já posso puxar o fio e cortar. Depois fazer o arremate, ficando dessa forma. Agora nós vamos fazer essa partezinha aqui, ó, da emenda aqui dos bojos. Então, como eu vou fazer aqui, a partir de baixo aqui da minha lateral aqui das costas, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos. A partir do sexto bloquinho, eu vou inserir a agulha bem no meio aqui do bloquinho, insiro a agulha e vou fazer 4 correntinhas. Vou fazer 4 correntinhas. Venho aqui no próximo bloquinho, no meio, insiro a minha agulha e faço um ponto baixo, faço mais 4 correntinhas, venho no terceiro bloquinho, insiro a agulha e faço um ponto baixo, fazendo, vai ser 3 bloquinhos e vai dar 2 alcinhas dessa aqui, ó, ficando dessa forma. Então, agora eu vou fazer nessa parte aqui, do lado do bojo, mas só que já vou fazer, já emendando aqui, com essas argolinhas que ficaram prontas. Então, você deixa o seu pronto aqui, essas argolinhas feitas, como eu ensinei. E agora a gente vai fazer nesse aqui, mas já emendando com essas argolinhas. Essa parte aqui que já tá toda pronta, é a minha parte do lado direito. Essa aqui do lado esquerdo. Aqui a gente já fez as alcinhas para fazer a emenda aqui no meio. Então, aqui eu contei. Aqui abaixo da minha lateral aqui, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bloquinhos. No meio do bloquinho, eu inseri minha agulha e fiz aqui 4 correntinhas. Vim no próximo bloquinho, inseri minha agulha, fiz um ponto baixo. Fiz um ponto baixo e fiz mais 4 correntinhas. E no meio do próximo bloquinho, eu encerrei com o ponto baixo. E arrematei aqui já o fio. Então, ficou aqui com as 2 alcinhas de 4 correntinhas em 1, 2, 3 bloquinhos. Então, agora a gente vai fazer da mesma forma desse lado. Só que a gente já vai fazer emendando uma parte na outra. Então, eu vou contar aqui debaixo da minha lateral aqui do braço. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sexto bloquinho, eu insiro a minha agulha. Venho aqui com o meu fio. E faço um nozinho, que vai equivaler a minha primeira correntinha. Vou fazer mais uma, ficando com 2. Para não ficar aqui muito largo aqui. Aqui você vai fazer... Se você quiser um pouquinho mais largo a emenda, você pode aumentar nas correntinhas. Eu vou fazer com 2 correntinhas aqui de início.
venho aqui na primeira argolinha. Venho aqui na minha primeira argolinha do outro bojo do biquíni. Insiro a minha agulha aqui por dentro, puxo o fio e faço meu ponto baixo, que vai valer a mais uma correntinha. Faço mais uma correntinha, ficando equivalendo a 2 correntinhas, dando um total aqui de 4 correntinhas, que é o que tem desse lado aqui. Então, agora, eu venho aqui no meu próximo, aqui, ó. Aqui eu já emendei, tá vendo? Ficou dessa forma. Agora, eu venho no próximo aqui no meio, no meu bloquinho, puxo aqui o fio, tiro as 2 laçadas fazendo um ponto baixo. Então, eu fiz o ponto baixo, vou fazer aqui mais 1, 2 correntinhas, equivalendo a 3 correntinhas com ponto baixo. Venho aqui novamente na minha outra argolinha, né, a última argolinha aqui, insiro a minha agulha, puxo o fio aqui fazendo ponto baixo, e agora eu vou fazer aqui mais uma correntinha, que aqui com ponto baixo a gente trabalhou uma correntinha, fiz mais 2, 3, com essa aqui 4, venho agora aqui no meu bloquinho, do outro lado, e insiro a agulha e faço um ponto baixo. Então, aqui, a gente já fez a emenda. Aqui eu faço aqui uma outra correntinha aqui, já posso puxar o fio. Vai ficar dessa forma aqui, já posso cortar. E aqui a gente vai fazer os arremates, né? Você pode fazer o arremate seu. Então, vamos ver aqui do lado. Puxei esse fio pra dentro. Então, como ficou, tá vendo como fica a parte, né, da emenda, um com o outro. Se caso você querer fazer aqui maior, mais largo, você pode estar aumentando o número de correntinhas. Eu fiz aqui com 4 correntinhas. Então, ficou pronto aqui o bojo, com a parte da emenda aqui das costas. E já tem as orientações dos tamanhos, né, na descrição também. E o bojo, eu tenho os bojos redondos, onde você pode clicar no card acima aí, no link, e você assistir a aula de como fazer a aplicação do bojo, tá? Aí você faz a aplicação, se você querer colocar o bojo no seu biquíni. Aqui dentro, eu já fiz todo o acabamento do meu bojo, o caseado e a aplicação. E aqui atrás, você vai fazer um cordão aí de 150 correntinhas. Eu coloquei aqui no acabamento aqui o terminal, no finalzinho dele. E aqui a gente vai encaixar, pegar aqui o buraquinho, né? E vai colocar o cordãozinho. Vai medir a distância certinha. E vai colocando cruzado, né? Fazendo um cruzadinho em cada buraquinho aqui. Os 3 buraquinhos aqui finais. Ele fica aqui nas costas, né? Dessa forma. Aí você dá um lacinho. Ou um nó, como você preferir. E a gente tem aí o acabamento atrás das costas. Aí aqui você pode, às vezes se você quiser aumentar aqui, se você achou que ficou meio estreito, você pode estar aumentando aqui nas laterais, ou diminuir nas laterais para ele ficar mais larguinho aqui. Aí vai ser conforme a sua necessidade. E é isso. Então aí, se você gostou, né, você pode deixar aí seu like, compartilhar e inscrever no canal, para que você possa estar aí recebendo novidades, novos videoaulas como esta. Até a próxima videoaula.